A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela web rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Como mensagem inicial, temos o Espiritismo na Bíblia. Este trecho que vamos ler encontra-se na Revista Espírita de 1868. Sabe-se que a Bíblia contém uma porção de passagens em relação com os princípios do Espiritismo. Mas como encontrá-las neste labirinto que é a Bíblia? Necessário seria fazer deste livro uma leitura atenta, o que pouca gente tem tempo e paciência para fazer. Algumas mesmo, sobretudo em razão da linguagem, o que das mais vezes figurada, a ideia espírita só aparece de maneira clara após reflexão. E na Revista Espírita de 1864 lemos: muitos pontos da Bíblia, do Evangelho e de autores sacros em geral são ininteligíveis e até mesmo parecem irracionais, apenas por falta da chave para compreender o seu sentido verdadeiro. Essa chave está inteiramente no Espiritismo. Assim como já puderam convencer os que estudaram seriamente e como, mais tarde, melhor será reconhecido. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todos os períodos da humanidade. Por toda parte se acham os seus traços escritos nas crenças e nos monumentos. É por isso que, se ele abre horizontes novos para o futuro, o Espiritismo lança uma nova luz, não menos viva, sobre os mistérios do passado. Eu sou o professor e mestre em Ciência e Religião, Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. É com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando os Gênesis pela hermenêutica espírita. E hoje, como o 18º encontro, teremos como tema os seres místicos na Bíblia. Uma releitura do livro bíblico, o Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos do trabalho, o descanso e a escravidão. E no programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo 3 do livro de Gênesis, mosaico. E como epígrafe temos: e, havendo lançado fora do jardim do Éden Adão e Eva, pôs querubins e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho de volta. Isso lemos na Bíblia, no primeiro livro de Moisés, a Gênesis, capítulo 3 e versículo 24. Agora vamos ao nosso texto base. Como entender a existência de animais e seres místicos na Bíblia? Como aceitar um texto sagrado possa conter mitos e figuras fantásticas, irreais e imaginárias? De certo que é impossível que Deus minta
Isso podemos ler no livro Hebreus, escrito por Paulo, capítulo 6 e versículo 18. Pois Deus não é homem para que minta. Isso podemos ler no livro de Moisés, Números, capítulo 23 e versículo 19. E como disse Jesus, o diabo, ele sim, é o pai da mentira. E reportando-se aos espíritos exilados de Capela, disse Jesus que eles foram homicidas desde o princípio. Isso podemos constatar no Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 44. Provavelmente, muitos escribas e dos espíritos que os inspiraram ou dilataram os textos bíblicos, como também os textos místicos que pertenciam à oitava classe dos espíritos da escala espírita, espíritos pseudo-sábios. Registra Kardec que eles até dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, eles creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado esses espíritos alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir, com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, de que ainda não puderam esses espíritos se despir. Isso podemos ler no Livro dos Espíritos, questão 104, onde lemos sobre a oitava classe da escala espírita feita por Allan Kardec. Continuando nosso texto, as deusas musas revelam ao poeta exílio uma certa ambiguidade entre a verdade, que em grego significa aletheia, ou seja, aquilo que não foi esquecido, ou aquilo que nos é inato, e a mistificação. Diz elas, sabemos contar muitas mentiras semelhantes aos fatos, às verdades, quando fazemos revelações. Típico de um espírito pseudo-sábio. Entretanto, não devemos, como recomenda Kardec, por isso, rejeitar a Gênese bíblica, mas ao contrário, devemos estudá-la como quem estuda a história da infância dos povos. Trata-se, diz Kardec, de uma época rica de alegorias, cujo sentido oculto se deve pesquisar, que se devem comentar e explicar com o auxílio das luzes da razão e da ciência, fazendo, porém, ressaltar suas belezas poéticas e os seus ensinamentos velados pela forma imaginosa. Isso diz Kardec em seu livro A Gênese, capítulo 12 e item 12. Tomemos aqui, entre esses muitos animais místicos contidos na Bíblia, o exemplo de querubins, que seriam anjos. Diz Kardec que o termo querubins deriva do idioma hebreu da palavra querub, cherub, que significa boi, e charab, lavrar. Os querubins seriam então figuras místicas, assustadoras do segundo coro da primeira equia de anjos, que eram representados com 4 asas, 4 faces e pés de boi. Isso podemos ler no livro O Gênesis de Moisés, capítulo 12, versículo 14.
O espírito de Lamennais afirma que os querubins da Bíblia tinham 6 asas, eram quase monstros, e uma espada flamejante com vida própria que andava ao redor, como está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 24, para proibir a entrada do paraíso. Segundo Kardec, isto simboliza a impossibilidade em que se achavam os espíritos de mundos inferiores aqui na Terra, exilados, provavelmente Capela e outros mundos, de voltarem ao seu mundo inicial, de penetrarem nos mundos superiores, antes que merecessem pela sua depuração em encarnações múltiplas aqui na Terra. Isso podemos ler no livro A Gênese de Kardec, capítulo 12, e item 23. Mas na Bíblia encontramos muito mais criaturas fantásticas, como a serpente que fala e que tinha pés e perdeu suas patas. Na Bíblia encontramos uma longa série de criaturas fantásticas, a exemplo do Leviatã, um monstro marinho. Muitos acreditam ser os dinossauros, que é citado no livro de Jó, capítulo 41, versículos de 31 a 33, e no livro de Isaías, capítulo 27, item 1. Semelhante aos seres paralelos dos mitos mesopotâmicos, Tiamat, no mito grego, Apiton, no mito egípcio, o Apopis, também eram serpentes marinhas, e ao dragão, ou a serpente antiga, no livro de Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3. Essa serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Os anjos nefilins decaídos, os filhos de Deus que engravidam as mulheres terrenas de gigantes, tal como lemos no livro de Gênesis, capítulo 6 e versículo 4. Essas são, assim, a representação dos violentos capelinos que foram lançados à terra, como podemos ler a respeito do dragão, das estrelas que com sua cauda arrebata para a terra, no Apocalipse 12 de João, versículos de 7 a 9. Os sátiros, seres peludos traduzidos por demônios ou bodes, é provavelmente uma alusão aos sacrifícios para um deus em forma de cabra. Isso podemos ler no livro Levítico, capítulo 17 e versículo 7. No livro de 2 de Crônicas, capítulo 11, versículo 15. No livro de Isaías, nos capítulos 13 e 34. Um outro ser também mitológico é o basilisco. Era um animal, uma mistura de serpente com outros animais, como podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 23 e versículo 32. E também encontramos na Bíblia os unicórnios. Aparecem em algumas traduções, como no livro de Números, Deuteronômio, Jó, Salmo e também no livro de Isaías. Diz-nos Kardec que, sob uma imagem pueril e às vezes ridícula, se nos ativermos à forma, tanto nas mitologias antigas, grega, egípcia, como citamos acima, e também na Bíblia. A alegoria, a fantasia, esconde frequentemente as maiores verdades. Toda mitologia, diz Kardec, toda mitologia pagã, aliás, nada mais é, em realidade, do que um vasto quadro alegórico das mais diversas faces, boas e más, da própria humanidade. Para quem lhe busca o espírito, é um curso completo da mais alta filosofia.
como acontece com as fábulas modernas. O absurdo estava em tomarem a forma pelo fundo. Isso lemos no livro A Gênese, de Kardec, capítulo 12, item 15. E outro tanto se dá com o Gênesis, onde se tem que perceber as grandes verdades morais debaixo das figuras materiais que, tomadas ao pé da letra, seriam tão absurdas como se, em nossos contos de fadas, causas populares e fábulas, tomássemos estes em sentido literal, as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. Isso podemos ler no livro A Gênese, de Kardec, capítulo 12 e item 16. Kardec parecia não se importar com as crendices populares, mas antes buscava encontrar o que de real e verdadeiro existia por trás da forma imaginosa. Por exemplo, para Kardec, os trasgos ou os duendes eram realmente espíritos brincalhões, mais traquinas do que maus, pertencentes à classe dos espíritos levianos. Podem compreender-se sobre essa denominação de duendes e trasgos certos espíritos levianos. Aqui no Brasil temos o Saci Pererê, antes levados, ou seja, traquinas, mais do que maus, que gostam de causar pequenos vexames e contrariedades, como a gente costuma chamar, fazer pegadinhas conosco, seres encarnados. Esses espíritos são ignorantes, mentirosos e zombeteiros e gostam de criar tais ilusões nos médiuns, nas pessoas. São os meninos terríveis lá do mundo espiritual, do mundo espírita. Sua linguagem é por vezes espirituosa, mordente e satírica, raramente grosseira. Gostam de facécias e simpatizam com as pessoas de caráter leviano. Seria uma perda de tempo expor-se aos ridículos equívocos e dirigir-lhes perguntas sérias. Isso comenta Kardec. Não teriam essas aparições e visagens, como a gente diz aqui no norte do Brasil, as visagens folclóricas, como o mesmo perfil desses espíritos, tal como Saci Pererê? E sobre as fadas, diz Kardec, de acordo com a crença vulgar, as fadas são seres semimateriais, dotados de um sobre-humano poder. São boas ou más, protetoras ou malfeitoras, podem à vontade tornar-se visíveis ou invisíveis e tomar todas as formas. Separarmos sua história no maravilhoso que lhe é emprestado pela imaginação dos poetas e pela credibilidade popular. Nelas encontraremos todas as manifestações espíritas de que somos testemunhas e que se produziram em todas as épocas. É incontestavelmente a esses fatos, esse gênero, que se devem dar origem à crença nas fadas. As fadas que supostamente presidem o nascimento de uma criança e acompanham no curso de sua vida, as fadas madrinhas. Reconhecemos sem dificuldade os espíritos ou gênios familiares, o espírito protetor, espírito também chamado guardião. Suas melhores ou piores inclinações, que não passam de reflexos das paixões humanas, as colocam naturalmente na categoria de espíritos inferiores ou pouco mais adiantados do que nós. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro, vamos tratar um pouco mais sobre a corrupção do gênero humano.
Continuaremos assim, nova oportunidade, paz e luz a todos e todas.